Olá, meus queridos. Mais uma vez estou aqui no canal de leitura, me chamo Tatiana, para fazer a leitura do livro apócrifo, volume 1, A História de José o Carpinteiro. E hoje nós vamos continuar a partir do capítulo 29 e fazendo um pequeno resumo dos capítulos anteriores que nós vimos no vídeo anterior. Percebemos que José, ao morrer, a pedido de Yahushua ao Pai Celestial, que é o pai legítimo de Yahushua, Yahu, que seu corpo não apodrecesse, mas que ficasse intacto do jeito que ele estava. Mesmo separando a alma do corpo, a alma indo, como também vimos na leitura, a alma de José foi diretamente para a vida eterna, ou seja, conforme essa leitura, José não vai passar pelo julgamento, conforme a leitura que nós fizemos no vídeo anterior, tá bom? Essa foi uma passagem que me chamou muita atenção, porque Yahushua, na sua oração, demonstra o amor que ele tem pelo seu pai carnal, o José. Então, por esse amor, por esse cuidado, por esse carinho que ele tem, como vimos na passagem, na leitura, que ele afagava os cabelos do seu pai, ou seja, Yahushua era carinhoso com seu pai, era obediente, reconhecendo tudo que José fez por ele, de toda a proteção que José teve por ele em relação a tudo, inclusive a perseguição de Herodes, Imaginem só uma família para proteger os seus filhos, proteger sua família, e quando se vê acuado, quando se vê perseguido por alguma razão, o que um pai de família faz? Pega seus filhos, não importa o que está deixando para trás, o que importa para ele é a família, é o que ele está levando com ele, que é a sua família. Não importa o que ele está deixando para trás, bens materiais, nada disso. O importante para ele é a família, e foi o que José fez em prol da sua família, Maria e Yahushua, porque Maria e Yahushua são a família de José. Mesmo Maria não sendo a esposa referente a relações, mas Maria também é a família dele, juntamente com Yahushua. Por quê? Porque ele ficou responsável por Maria. Então, por ele ter sido responsável por Maria, ela passa a ser, sim, família dele, E assim também Yahushua, a partir do momento que ela engravida e que um anjo vai lá e diz para José não abandonar Maria, não deixar Maria, porque a partir do momento que Yahushua veio, que Maria engravidou, o anjo veio e disse para José cuidar dela e cuidar do menino. Então ali ele teve a confirmação do próprio Criador, e José era um homem temente a Yahu. Ele era um homem temente, ele era um homem justo, então ele não ia se negar a fazer a vontade do Pai. Então ele tomou aquela família, Maria e Yahushua, como sua família também, tá? Então aqui nós vimos na leitura anterior que Yahushua reconheceu tudo isso pelo pai dele. Tanto é que ele pediu numa oração para o Pai Celestial que preservasse não só a alma, mas o corpo de José intacto. Ou seja, até mesmo a mortalha que foi envolvida em José, nós vimos que quem envolveu o corpo foram os anjos que envolveram. E aquela mortalha ficou de uma tal maneira no corpo de José como se tivesse sido grampeada. O que foi dito na leitura passada foi assim, como a mortalha ficou grudada no corpo de José. É como se o corpo de José tivesse sido envelopado, e foi, mas foi envelopado não por homens, mas por anjos. E ali deixa bem claro que o caminho da alma de José é diretamente para a vida eterna, tá? E a gente viu toda essa história linda. Não vi nada demais também nessa leitura passada, nada que pudesse dizer assim, fugiu da palavra, fugiu das escrituras, não vi. Até então eu não vi. Então eu continuo firme com a leitura, eu continuo crendo, tá? Uma particularidade minha. E a partir de agora nós vamos continuar a leitura do capítulo 29 em diante, do livro A História de José o Carpinteiro.
Enquanto eu dizia essas coisas, abraçado ao corpo de meu pai José e chorando sobre ele, abriram a entrada do sepulcro e depositaram o cadáver junto ao de seu pai Jacobe. Sua vida foi de 111 anos, sem que ao fim de tanto tempo um só dente tivesse ficado estragado em sua boca, ou sem que seus olhos se tornassem fracos, senão que todo o seu aspecto assemelhava-se a de um afetuoso menino. Olha isso! 111 anos, mas Yahusha está dizendo aqui que José continuou com a feição de um menino, o corpo de um menino, os dentes sempre branquinhos, todos inteiros, tá? Sua vista perfeita, tudo, nada estava estragado, não tinha nenhum dente estragado. Gente, olha que coisa interessante, né? 111 anos, com a feição de um menino. Nunca esteve doente, senão que trabalhou continuamente em seu ofício de carpinteiro até o dia que sobreveio a doença que haveria de levá-lo ao sepulcro. Nunca José ficou doente, meus irmãos. É o que diz aqui na leitura. Vejam como José era saudável. E com 111 anos, Yahweh levou a sua alma para ele, né? Mas aqui está deixando claro que José nunca tinha adoecido. A única doença que José teve foi essa que levou ele à morte. Então, meus irmãos, Yahusha dizendo aqui que ele continuava o seu trabalho todos os dias. Imagina a nossa vida hoje. Se a gente trabalhar todo dia, a gente não aguenta. A gente não aguenta, mas mesmo assim tem gente que trabalha todos os dias, não tem folga, não tem férias, que eu até considero um trabalho escravo, sabe? Porque como é que o ser humano suporta trabalhar todos os dias, o dia todo, sem ter folga, sem ter férias? Até a mente pira, porque a gente precisa de uma válvula de escape para restabelecer novamente as nossas energias, tá bom, meus queridos? Então, aqui está dizendo que José trabalhava todos os dias, mas mesmo assim José nunca perdeu a sua feição bonita, de jovem, de sadio, seus dentes limpinhos, branquinhos, todos ali perfeitinhos, tá? Sua vista perfeita. Então, meus queridos, é muito interessante isso, né? Capítulo 30. E quando nós, os apóstolos, ouvimos tais coisas dos lábios do nosso Salvador, vejam, meus queridos, que no decorrer da leitura, a gente até esquece que Yahusha está contando a sua história para os discípulos. A gente está lendo, é como se a gente estivesse vendo assim, a história acontecendo, mas na verdade, Yahusha está contando sua história, como foi a sua história com o pai dele, com a mãe dele, com os irmãos, parte de pai, porque não foi parte de mãe. Maria só teve Yahusha, não teve mais nenhum filho, tá? Então, a gente está fazendo a leitura e a gente acaba até esquecendo que ele está simplesmente sentado debaixo das oliveiras, conversando com os discípulos, com os seguidores, com apóstolos. Acho que tinha muita gente, né? E todos eles escrevendo. Eu nunca me esqueço disso. Porque quando a gente vai falar de alguma história que não está dentro das escrituras, é o que mais a gente ouve. Dizer assim, mas não está nas escrituras, então eu não confio, não vou nem ler. Não é assim, meus irmãos, porque a própria escritura diz assim, ouve de tudo e retém o que é bom. Então, é para a gente ouvir, prestar atenção, ver se aquilo ali tem algum respaldo bíblico, tá? Mas não quer dizer que aquilo ali não possa estar dentro da palavra, não possa estar combinando com a palavra. É que nem eu falei para vocês, a história de Yahusha nas escrituras não mostra a infância dele. Por quê? Yahusha não é o mais importante dentro das escrituras, diante de nós? Não foi ele que veio para nos salvar? Não é ele o nosso Salvador? Então por que não sabemos da história dele na infância? Por que não está contido nas escrituras? Alguma coisa aconteceu. E isso é uma coisa que eu estou falando de mim, tá? De mim. Alguma coisa aconteceu. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é, Yahusha está aqui nesse livro apócrifo, nesse livro aqui, volume 1,
ele está contando a sua história aos discípulos. E o que me chama a atenção é que os discípulos estão escrevendo. E onde estão essas escrituras dos discípulos? Será que eles escreveram só por escrever, depois pegaram a folhinha, amassaram e jogaram fora? Rasgaram? Não, meus queridos. Eu tiro por mim, quando a gente está estudando, pesquisando, e eu acredito que você também faça isso, a gente sempre está com o livro ou a Bíblia, para quem está estudando a Bíblia, e com o caderno do lado para anotar tudo aquilo que nos chama a atenção. E aí, quando nos chama a atenção é porque se tornou muito importante para nós, falou muito com a gente. Por que depois que eu vou escrever eu vou jogar fora? Não tem lógica, não tem cabimento isso. Então essas escrituras estão sim espalhadas por em algum lugar deste mundo, mas que o Pai também na palavra disse que no fim dos tempos, aquilo que estava em oculto viria a ser revelado. Então está sendo revelado, assim como os nomes estão sendo revelados, que não é Deus e nem Jesus, e sim Yahushua, tá? Está sendo revelado. É bom a gente pesquisar, não ficar só ouvindo, sentar num banco, ouvindo o que o homem lá em cima está falando e aceitar tudo. Você tem liberdade para pesquisar, meu querido. Você tem total liberdade para ir buscar a resposta para tudo aquilo que tem na sua mente ali de curiosidade, de questionamentos. Você tem liberdade para isso. Faça enquanto ainda há tempo. Faça enquanto você ainda tem esse meio de comunicação em suas mãos. Não perca mais tempo. Não acredite no que a Tatiana está falando. Não é isso. Você está ouvindo eu e tantos outros irmãos levando essas verdades. Mas você, por obrigação, tem que ir lá, você mesmo, pesquisar, como também nós fizemos. E ainda continuamos a fazer. Por quê? Porque a gente ainda não sabe nem a metade das coisas. Entende? E eu acredito que não vai chegar até o fim, porque tem muita coisa para descobrir. Tem muita coisa que está vindo à tona. Tá bom? Então aqui a Yahushua está conversando com os discípulos e eles estão escrevendo. E essas escrituras dos discípulos provavelmente está espalhado pelo mundo todo. E provavelmente está chegando até nós através dessas leituras. E relembrando que os discípulos estão ouvindo o que a Yahushua está falando. Agora vamos ver o que os discípulos vão fazer. Eu vou começar de novo para a gente recordar direitinho. Capítulo 30. E quando nós, os apóstolos, ouvimos tais coisas dos lábios do nosso Salvador, pusemos-nos em pé, cheios de prazer, e passamos a adorar suas mãos e seus pés, dizendo com o êxtase da alegria. Olha o que eles vão dizer para Yahushua. Damos-te graças, nosso Yahushua, nosso Salvador, por te haveres dignado a presentear-nos com essas palavras sábias de teus lábios. Mas não deixamos de admirar, ó bom Salvador, pois não entendemos como, havendo concedido a imortalidade a Elias e a Enoque, já que estão desfrutando dos bens na mesma carne com que nasceram, sem que tenham sido vítimas da corrupção. Tanto Elias como Enoque foram levados sem ver a morte. Foram levados, estão desfrutando dos bens juntos na mesma carne com que nasceram. Então José também provavelmente vai para esse mesmo lugar com eles, porque no caso de José foi separado a alma do corpo, mas ele já foi direto para a vida eterna. Já Elias e Enoque não viram a morte, ou seja, do jeitinho que eles estavam, eles foram levados. E esse mesmo Enoque é o Enoque que é citado lá em Judas, as profecias de Enoque. Livro este que não está contido nas Escrituras, meus queridos. Cadê o livro de Enoque aqui dentro da palavra? Por que não está aqui? Por que, meus queridos, se Elias e Enoque, principalmente o Enoque, que é citado como profecias, ele tem profecias, por que uma pessoa que foi muito amigo do Pai, do Criador, foi levado sem ver a morte?
Cadê o livro deste moço aqui nessa palavra? Por que tiraram? Porque tem alguma coisa dentro desse livro, meus queridos, impactante. Por que será que não está? O livro de Judas está dentro da Bíblia. Para quem não sabe, o livro de Judas é o penúltimo livro das Escrituras. E lá é citado as profecias de Enoque. Cadê essas profecias, meus queridos? Não está aqui. Não está aqui nessa palavra. Não está. Cadê? Eis a questão. Continuando. E agora, tratando-se do bendito ancião José o carpinteiro, a quem concedeste a grande honra de chamá-lo teu pai e de obedecê-lo em todas as coisas, a nós mesmos nos encarregaste. Quando fordes revestidos da mesma força, recebereis a voz de meu pai Iarro. Não é o pai José, o pai Iarro. Aqui está pai com letra maiúscula, tá? P maiúsculo. Então ele está se referindo ao Criador, ao Pai Celestial. Aí ele diz: quando fordes revestido da mesma força, recebereis a voz de meu Pai, isto é, o Espírito Paráclito, e sereis enviados para pregar o Evangelho, e pregai também ao meu querido pai José. Então, meus queridos, agora vocês vão perceber que os discípulos vão dizer para Yahushua algumas coisas. Eles estão ali diante de Yahushua, ouvindo sua história, levantaram, estavam escrevendo tudo aquilo que ouviram, terminou a história, eles levantaram, começaram a falar com Yahushua, começaram a adorá-lo, chegando a dizer para ele, né? Damos-te graças, nosso Salvador, por te haveres dignado a presentear-nos com essas palavras saídas de teus lábios. Mas, aí vai vir um mas dos discípulos, mas não deixamos, aí eu penso aqui nessa leitura que vocês vão ver agora, que os discípulos vão dizer também o que eles pensam do que eles viram e ouviram, tá? Eles vão também dar suas opiniões para Yahushua. Eles estão conversando ali entre eles, né? Então chegou o momento também dos discípulos dizerem para Yahushua o que foi que eles entenderam, o que foi que eles se admiraram. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Mas não deixamos de admirar, ó bom Salvador, pois não entendemos como, havendo concedido a imortalidade a Elias e a Enoque, já que estão desfrutando dos bens na mesma carne com que nasceram, sem que tenham sido vítima da corrupção. Olha, aqui ele está chamando a atenção de Yahushua o seguinte: eles não entendem como é que Elias e Enoque foram levados sem ver a morte, estão desfrutando dos bens na mesma carne, lá onde eles estão agora, sem ver a morte. Mas olha o que os discípulos perceberam. Chamou a atenção dos discípulos. O que eles não estão entendendo? Porque a partir do momento que entrou o pecado na humanidade, através de Adão e Eva, né? Antes de entrar o pecado, o corpo de Adão e Eva era incorruptível. Só que quando entrou o pecado, devido à desobediência deles, a partir daquele momento, o corpo deles e automaticamente o nosso, porque nós viemos deles, nós somos descendentes de Adão e Eva, tá? Nós viemos dele, eles são os nossos pais nessa vida, nessa terra. Foi através deles que veio toda a humanidade. Então, esse corpo aqui se tornou um corpo corruptível. E aqui os discípulos estão chamando a atenção de Yahushua para esse quesito, porque eles não estão entendendo como é que duas pessoas foram levadas sem ver a morte e estão desfrutando na mesma carne os bens espirituais, os bens lá no céu, sendo que o corpo deles foram vítimas da corrupção. É aqui está dizendo aqui, eles estão chamando a atenção de Yahushua.
E eles vão continuar mais. Vamos ver o que eles vão dizer mais. E agora, Yahushua, olha o que eles vão dizer. E agora, Yahushua, tratando-se do bendito ancião José, o carpinteiro, a quem concedeste a grande honra de chamá-lo de teu pai e de obedecê-lo em todas as coisas, a nós mesmos nos encarregaste. Aí 2 pontos, olha o que vai dizer. Quando fordes revestidos da mesma força, recebereis a voz de meu Pai, isto é, o Espírito Paráclito, e sereis enviados para pregar o Evangelho, e pregai também ao meu querido pai José. Por quê? Eles estão aqui fazendo uma observação para Yahushua, né? Estão perguntando aqui. E agora, tratando-se do bendito ancião José, o carpinteiro, a quem concedeste a grande honra de chamá-lo de teu pai, de obedecê-lo em todas as coisas, a nós mesmos nos encarregaste. Quando fordes revestidos da mesma força, isto quer dizer, essa frase aqui, Yahushua disse para eles, quando fordes revestidos da mesma força, recebereis a voz de meu Pai, Pai Celestial, é o Pai com P maiúsculo, isto é, o Espírito Paráclito, e sereis enviados, ou seja, os discípulos não poderiam fazer nada sem antes receber o Espírito do Pai Celestial de Yahweh, entendeu? E aqui eles estão tipo assim fazendo uma comparação. Como é que 2 pessoas foram levadas sem ver a morte, mesmo tendo o corpo corruptível, e nós que estamos aqui precisamos receber o Espírito Paráclito para que a gente possa levar o teu Evangelho. É o que eu estou interpretando aqui. Eles estão fazendo essa comparação. Onde é que está a diferença aí? Por que aconteceu assim? Por que com eles foi de um jeito, com a gente vai ser de outro? Eles estão fazendo uma observação ali para Yahushua, tá? E aí eles dizem, até mesmo para pregar, até mesmo o Evangelho para o teu pai José. Até porque eles ouviram, né, que Yahushua disse que José foi levado para a vida eterna, né? O corpo dele não ia ser apodrecido, ia ficar intacto. Então tudo isso chamou a atenção dos discípulos. E continuando ainda a fala dos discípulos, olha só. E ainda, Yahushua, consignai estas palavras de vida no testamento de sua partida deste mundo. Aí qual foi esse testamento que Yahushua fez? Que eles também estão observando, E ainda, Yahushua, consignai estas palavras de vida no testamento de sua partida deste mundo. 2 pontos. Vamos ver o que foi que Yahushua falou. E disse assim: e lê as palavras deste testamento nos dias solenes e festivos. E quem não tiver aprendido a ler corretamente, não deve ler este testamento nos dias festivos. E, finalmente, quem suprimir ou adicionar algo a estas palavras de maneira a fazer-me embusteiro, será réu de minha vingança. São as falas de Yahushua. E os discípulos estão fazendo uma observação. Quando eles dizem assim, e ainda consignai estas palavras de vida no testamento de sua partida deste mundo. 2 pontos. Esse aqui, tudo que eu falei. Yahushua ordenando que fosse lida a palavra do testamento nos dias solenes e festas. Que dias solenes e que dias de festas são essas? Nos 5 primeiros livros fala muito das festas da Páscoa, o tabernáculo, pães asmos, Pentecostes, são 7 festas, se eu não me engano, são 7 festas do Criador, as festas solenes e o 7º dia, que a gente ouve muito falar em sábado, mas também estamos aprendendo que essa palavra sábado é uma palavra blasfemada, tanto que a gente vai levar também em consideração o que a Bíblia fala. Ela fala no sábado, mas quando está acontecendo ali no momento da criação, que o Pai está criando todas as coisas, lá no capítulo 1 de Gênesis,
Cada vez que ele vai criando algo, ele vai dizendo o quê? E houve o primeiro dia. Ele não disse assim, houve-se dia de domingo. Não foi isso que ele disse. Porque domingo é o primeiro dia. Todo mundo sabe disso, né? Mas com esse nome, não. Aí ele diz, e houve tarde de manhã o primeiro dia. Não é assim que está escrito? Aí ele cria outra coisa. E houve tarde de manhã o segundo dia. Ele vai até o sétimo dia. No sétimo dia descansou. Só que em outra página a gente vai ler sábado, como por exemplo em Êxodo, que vai falar dos 10 mandamentos, está lá, guardai o sábado e o santificai. Aí eu te pergunto, será que essa palavra sábado não foi implantada propositalmente na palavra, nas escrituras? Será que ali não era para estar escrito sétimo dia? Pergunto para vocês aqui e fica com vocês essa curiosidade. Será que não era para estar escrito assim, sétimo dia e ponto final? Por que em algumas passagens é muito falado sábado? Temos que analisar isso, porque sábado foi descoberto que é uma palavra blasfemada. Mas está escrito na Bíblia, sábado. Mas a gente está começando a se acostumar em falar sétimo dia. Por quê? Porque todos os dias é primeiro, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, não é assim? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, só que tem um detalhe, domingo não é o oitavo dia, domingo é o primeiro dia, o sábado é o sétimo dia, o dia que Yahweh descansou e que ordenou que o povo dele, que se chama pelo seu nome também, descansasse, também nesse dia, ou seja, o sétimo dia. Então, o domingo é o primeiro dia. Eu não estou querendo bugar a mente de vocês, é só para chamar a atenção de vocês. Mas se domingo é o primeiro dia, era para ser chamado primeiro dia. Segunda-feira, segundo dia. Que aí, no caso, colocaram segunda-feira. Por quê? Eu não sei, mas é segundo dia. Terceiro dia, terceiro dia. E assim sucessivamente, até chegar no sétimo dia. Chegou no sétimo dia, volta de novo o primeiro dia. Então, meus queridos, assim que Yahushua terminou de falar todas as coisas, os discípulos começaram a falar também, né, para Yahushua. E aí eles começaram a dizer sobre essas coisas que eles estavam admirados, né, mas que eles não estavam entendendo algumas coisas. Eles colocaram em pauta para Yahushua, né, como foi a história de Enoque e de Elias, que foram levados sem ver a morte, estão num lugar desfrutando dos bens espirituais, ainda na carne, e mesmo tendo o corpo corruptível. E eu já expliquei para vocês, né, que é o que eles estão ali observando para Yahushua. Como pode isso? Como pode acontecer? Sendo que eu expliquei para vocês que o nosso corpo, ele é corruptível, né? Incorruptível era o corpo de Adão e Eva antes de pecar. Pecaram, entrou o pecado na humanidade e assim o nosso corpo se tornou um corpo corruptível, ou seja, apodrece, é um corpo que nos leva a pecar, nos leva a fazer transgressões, entende? Então, eles estão aqui fazendo observações. E mais uma observação é sobre o pai José, né? Por quê? Porque como é que a Elias e Enoque foram levados sem ver a morte, ainda com o corpo, ainda no corpo corruptível, né? E eles foram levados, estão desfrutando dos bens, enquanto que eles estão ali ouvindo toda aquela história e estão sendo preparados, treinados para quê? Para levar o evangelho às pessoas, mas só poderiam levar a partir do momento que o Espírito Paráclito fosse enviado até eles, para que preparasse eles para pregar o evangelho, inclusive pregar até mesmo para o próprio José, tá? Eles estão fazendo essas observações. E quando fala em Espírito Paráclito, o que ele quer dizer com isso? Espírito Paráclito quer dizer aquele que consola ou conforta,
aquele que encoraja e reanima, que revive, que intercede em nosso favor, como um defensor, ou seja, um advogado. Tá? Isso significa o Espírito Paráclito, o Espírito do nosso Pai, que vem como um advogado, né? E vem nos preparar, vem como advogado, vem julgar nossa causa, vem nos consolar, nos animar, né? Nos reviver, nos dar coragem. É o Espírito Paráclito, o mesmo Espírito do Pai, que muitos dizem Espírito Santo, mas querendo dizer que é uma terceira pessoa, e não é, meus queridos. Espírito não é Espírito Santo, é o Espírito do nosso Pai, o Espírito dele, tá? Não existe terceira pessoa, é o Pai e o Filho, e o Espírito que é do nosso Pai. Então, meus queridos, olha só, eles estão dizendo aqui para Yahushua assim: tu consignaste a nós as palavras de vida no testamento de sua partida neste mundo. E que palavras foram essas? Aí eles vão dizer para Yahushua assim: lê as palavras deste testamento nos dias solenes e festivos. Que dias solenes e festivos são esses, meus queridos? Está lá no livro de Levíticos. Aqui eu estou lendo o apócrifo, mas olha o que ele está trazendo para nós aqui nessa leitura. Olha o que está trazendo. Levítico, capítulo 23 e capítulo 24 vai falar sobre essas festas solenes, tá? E aqui no apócrifo está trazendo para nós esta informação. Aí depois ele diz assim: e finalmente, quem suprimir ou adicionar algo a estas palavras de maneira a fazer-me embusteiro, será réu de minha vingança. Ou seja, Mateus 5,18. Em Mateus 5,18 vai falar justamente sobre isso. Aquele que mudar alguma coisa na minha palavra, seja um tio, seja uma vírgula, tá? Então ele está trazendo à tona para nós aqui mais uma vez a Bíblia, essa leitura do apócrifo. E Yahushua está dando um alerta para os discípulos, tá? Outra coisa, aqui falou embusteiro. Olha o que ele diz assim: e fazer-me embusteiro será réu de minha vingança. O que significa embusteiro? Mentiroso, impostor. Ou seja, ele aqui está dizendo que se alguém suprimir, ou seja, tirar ou colocar algo a estas palavras, ou seja, nas escrituras, tá? E isso está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 18. Ele está dizendo aqui, ó, de maneira a fazer-me embusteiro, de maneira tipo de fazê-lo ele como um impostor, como mentiroso. Olha o que ele vai dizer: será réu de minha vingança. Aquele que mudar alguma coisa nas escrituras, sinceramente eu tenho até pena. Eita, olha o que os discípulos vão dizer para Yahushua: admira-nos aquele que, havendo chamado teu pai segundo a carne, desde o dia em que nasceste em Belém, não lhe tenhas concedido a imortalidade para viver eternamente. Olha o que os discípulos estão dizendo para Yahushua, se referindo a Elias e Enoque. Qual a diferença de José para Elias e Enoque? Por que José, que foi o pai de Yahushua, o nosso Salvador, o filho primogênito do nosso Pai Celestial, José foi o pai dele? Por que o pai dele não teve o mesmo caminho que Elias e Enoque, de terem a vida eterna, de serem levados imortais? Ou seja, José, pela leitura, diz que ele vai ter a vida eterna, ele já foi para a vida eterna, mas ele teve que passar pela morte. E eles estão aqui, tipo assim, indagando Yahushua. Por que com Elias e Enoque, que também tinham um corpo corruptível igual José, por que eles não viram a morte? Estão desfrutando dos bens lá espirituais, lá no céu, lá junto com o Pai, estão desfrutando dos bens ainda em carne, porque ele não ficou nem carne nem nada, foi embora. E José não, José ficou a carne. Quem foi levado foi a alma. Agora sim, a alma foi levada, mas foi levado diretamente para a vida eterna, segundo essa leitura, certo?
E eles estão aqui indagando Yahushua, porque eles não estão entendendo o que está acontecendo. Eles querem entender. Será que Yahushua vai respondê-los? O que vocês acham? Hein? Vamos aqui ficar por aqui, nessa palavra aqui, nesse capítulo 30. No próximo vídeo trarei o capítulo 31 e finalizando o livro A História de José o Carpinteiro. E eu sei que vocês vão ficar curiosos, né? Para quem chegou até aqui nesse vídeo, eu sei que vocês vão ficar curiosos para saber o que foi que Yahushua disse para eles diante dessa indagação, dessa pergunta, dessa observação. Eu também estou curiosa, mas eu vou deixar esta resposta para o próximo vídeo, tá bom? Pois no próximo vídeo vamos terminar o livro A História de José o Carpinteiro. Fiquem todos na benevolência de Yahweh e na suficiência de Yahushua.